trabalhadores de Jesus, demais visitantes, boa noite. Agora já podemos falar boa noite, apesar desse sol maravilhoso. Que a graça e a paz de Jesus, nosso mestre querido, possa estar com todos nós, neste ambiente, com os nossos irmãos através da internet. É uma alegria muito grande poder retornar a esta casa, aproveitando esses dias de férias que nos são concedidos, nesta cidade maravilhosa. Apenas acrescentando uma informação, atualmente trabalhamos na Casa Espírita Nair Cruz, que se reuniu junto com a União Espírita Francisco Cândido Xavier, tornando apenas uma casa. Nair Cruz foi a mulher que em vida, no século passado, fundou a primeira casa espírita no município de Itaboraí, na década de 1950. E trabalhou lá na fundação de outras mais 4 casas e vem desde a sua desencarnação em 1972, auxiliando-nos no trabalho do movimento espírita, não só da nossa região, como tivemos notícias também do próprio movimento espírita do estado do Rio de Janeiro. É um grande espírito, pode assim dizer, que está conosco nessas nossas lides. Trago um abraço dos nossos irmãos, companheiros, lá do movimento espírita de Itaboraí e região que também frequentamos. E ao ser convidado a participar novamente neste, que é um domingo muito especial, que é um domingo que está iniciando as atividades desta casa, neste novo ano, aproveitando também para desejar a todos um feliz 2014, repleto de paz, de alegria e, acima de tudo, de muito trabalho no bem, porque acreditamos ser a maior carência, ou ser esta a maior carência que nós temos no mundo atualmente, a necessidade de trabalho no bem. E para a noite de hoje, o tema escolhido foi diversidade e sociedade. É uma discussão que tivemos num trabalho recentemente realizado lá em Itaboraí com jovens, que todas as vezes também que trabalhamos com jovens, trabalhamos com espíritos de todas as faixas etárias, porque nós espíritas já compreendemos que a idade física verdadeiramente não é a idade espiritual. Às vezes trabalhamos com grupos de um pouco mais idade, ou não tão jovens, mas com espírito tão jovial. E o contrário também é verdade. Às vezes trabalhamos com jovens de mocidades, que são muito sisudos, muito fechados, né? E discutimos então esta temática sobre diversidade e sociedade, porque nos dias que correm percebemos que algumas pessoas fazem uma certa confusão a respeito da diversidade. Muitas acreditam que a diversidade é uma coisa da atualidade, que nós, do mundo pseudo-moderno, fizemos essa grande criação, que tudo tem que ser muito diverso, a diversidade nos relacionamentos, diversidade nos modos de vida, nas pessoas, nos relacionamentos amorosos, tudo parece ser uma coisa da atualidade. E, no entanto, aprofundando-nos um pouco mais o estudo, encontramos algumas referências que compartilharemos nesta noite. A primeira delas é lembrar de que, de acordo com a lei natural, como Kardec nos fala lá em O Livro dos Espíritos, tudo o que constitui a natureza está dentro da lei divina. Todas as coisas que nós conhecemos, todos os momentos que nós vivemos, tudo aquilo que reconhecemos nesta existência está de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós falamos de diversidade, nós às vezes nos confundimos querendo alegar de que este momento que nós vivemos é o momento mais diverso que a humanidade já viveu. Mas, na verdade, o que nós encontramos a partir de algumas reflexões é observarmos que verdadeiramente somos diversos desde que fomos criados. A observar, por exemplo, quando tomamos como base o livro Gênesis, melhor dizendo, que está lá na Bíblia, o primeiro livro daquele que é conhecido como Pentateuco Mosaico, onde existe
aquela figura da criação humana, quando Deus cria o homem e dá o nome de Adão, e depois na sequência cria a Eva, a partir deste momento nós poderíamos até entender, tomando este mito como uma realidade, que aquele instante Deus criou duas diversidades, o ser humano masculino e o ser humano feminino. E nós sabemos que o universo masculino é totalmente diferente do universo feminino, mas a doutrina espírita vem nos dizer que todo espírito nascerá um tanto como homem, um tanto quanto mulher, para que nas duas variações de sexo possa conhecer todas as experiências e viver tudo aquilo que necessariamente precisa para evoluir enquanto espírito. Então, diversidade não tem relação com os momentos atuais. Está mais antigo do que podemos imaginar. Kardec também nos fala, no comentário da questão 635, lá também no grupo das leis morais, no capítulo 3º, melhor, no capítulo 1, no livro 3º, quando ele questiona as entidades superiores sobre as diferentes posições sociais que nós encontramos neste mundo. E muitas das vezes, alguns podem até acreditar que esta grande variação estaria Deus, ora ajudando algumas pessoas, ora prejudicando outras pessoas. E, no entanto, também reconhecemos que, quando cada um de nós transita por essa diversidade social que nós conhecemos, também ali atrás está quem? Um espírito aprendendo ou desenvolvendo o seu comportamento, a sua forma de agir diante daquele ambiente onde se coloca. E Kardec, então, no comentário desta questão 635, diz-nos que as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, resultando, para ele, necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. E com destaque falamos, já que essa diversidade está na ordem das coisas, ela é conforme a lei de Deus. Mas o que talvez hoje esteja confundindo e a interpretação de diversidade tenha se perdido um pouco, é que nós estamos muito mais interligados atualmente do que estávamos no passado. Através da internet, as pessoas podem assistir a palestra que está acontecendo neste momento e, através da própria internet, podemos nos conectar com o mundo inteiro. E quantas pessoas estão neste momento se conectando? Nós que aqui estamos, também temos os nossos aparelhinhos de comunicação, que estão nos nossos bolsos, que são os nossos celulares. O mundo está verdadeiramente ligado em rede. O que não significa necessariamente que estamos nos relacionando de forma adequada. E então, quando nós falamos de diversidade e sociedade, devemos cuidar muito para que não percamos a oportunidade deste contato que precisamos ter uns com os outros. Porque o que as redes sociais estão fazendo é exatamente o contrário daquilo que seria a sua proposta inicial. Elas deveriam necessariamente aproximar as pessoas. No entanto, como todos, ou uma boa parte, não vamos dizer todos, que seria muito radical, mas uma boa parte da sociedade atual está dentro dessas redes sociais e, através de fotos, de imagens, de momentos, vai transferindo para todo mundo, e aí nesse caso a expressão está certa, para todo o mundo, tudo aquilo que está fazendo. Então, necessariamente eu não preciso mais encontrar com esse ou com aquele irmão, porque eu já sei o que ele está fazendo de manhã, que ele está fazendo na hora do almoço, já está fazendo à tarde. Partiu o café da manhã, partiu o almoço, não é assim a expressão? E aí posta a foto daquele prato maravilhoso, suculento na hora do almoço, partiu o almoço, e assim nós vamos sabendo o que a pessoa comeu, o que ele comprou, o que ele vestiu, onde ele está. E tem alguns que têm assim uma certa necessidade de postar segundo a segundo.
quase que picture in picture, né? Quadro a quadro a pessoa vai narrando os seus momentos naquele dia. Então, eu não preciso mais encontrar com o Paulo, porque eu já sei, caso o Paulo seja um desses usuários famintos das redes sociais, nem tão faminto, né, Paulo? Não tem tempo para isso, a verdade é esta. Mas aquele que é mais acelerado, podemos dizer assim, eu não preciso mais encontrá-lo, porque eu já sei exatamente como está a sua vida. Mas o que nós estamos perdendo é este contato relacional que verdadeiramente precisamos ter. Porque o ambiente, né, da internet, os ambientes de convivência nas redes sociais, eles podem, na maioria das vezes, estar maquiando aquela pessoa, aquele momento. Porque não necessariamente eu preciso postar que estou triste. Eu vou postar fotos sorrindo, eu vou postar fotos de lugares bonitos, mas naquele momento não representa o estado de alma ou o estado de espírito adequado. Alguns até vão mais profundamente, quando briga com o namorado ou com a namorada, e aí começa aquela baixaria via internet, como se fosse uma coisa muito íntima, né? Na verdade o mundo inteiro está acompanhando aquelas histórias, pela nossa necessidade de exposição. Então, muita gente confunde isso com diversidade. Esse excesso, pode-se dizer assim, de informações sobre várias pessoas. Não quero de forma alguma condenar essas redes, e nem muito menos as pessoas. Mas devemos utilizar esses instrumentos para tentarmos nos aproximar mais uns dos outros verdadeiramente. Mas nas próprias redes sociais vamos encontrando várias passagens, vários desenhos, várias montagens nos dizendo exatamente o quê? Que nada deve dispensar o aperto de mão e o abraço. Uma coisa é assistir a palestra via internet do Trabalhadores de Jesus. Outra coisa é vir aqui, apertar a mão dos companheiros, dos irmãos, sentir esta vibração deste ambiente. Precisamos tanto de um quanto do outro. Porque aqueles que também não podem vir até aqui, agora já têm a oportunidade de assistir de casa. Parabéns. Deus abençoe a tecnologia, porque precisamos muito dela para vivermos na nossa sociedade. Mas é preciso lembrarmos de que alguns itens são muito importantes e, pode-se dizer, necessários para esta convivência. Porque se somos diversos e se estamos vivendo em comunidades, em sociedade, o que verdadeiramente nos importa fazer? O que verdadeiramente cabe a cada um de nós, já que está tão diverso, ou estamos tendo a impressão de que está maior o número de pessoas ou de diferenças nas sociedades? Naturalmente que Deus, ao criar cada um de nós, criou-nos de tal forma a nos adaptarmos a essas realidades. E principalmente a doutrina espírita, nós espíritas temos um desafio maior, porque compreendemos as necessidades da reencarnação. Compreendemos que todo espírito terá que fazer os seus ajustes mais cedo ou mais tarde, quando retornar à espiritualidade. Convém que façamos da nossa doutrina aquela que mais esclarecerá a todas as sociedades. É certo de que não poderemos, talvez, ficarmos com aquela ideia de que seremos, um dia todo o mundo será espírita, mas pelo menos este entendimento das necessidades espirituais deverão estar relacionando-nos uns com os outros. Então hoje vemos famílias com conformações diferentes, famílias constituídas de formas diferentes, estruturadas de formas diferentes, e tem sido um desafio para a casa espírita e para a doutrina também. Mas devemos ser aquela mente mais clara e mais aberta, apoiando aquele que chegar à casa espírita nas suas necessidades, porque o nosso trabalho é este. Porque a casa espírita deverá repetir o que Jesus fez. E Jesus, em instante nenhum, segregou este daquele, aparou a todos que chegavam. E quando nós lembramos da parábola do festim de bodas, quando fala que o rei preparou um banquete, né, uma grande festa, e mandou chamar os convidados, e os primeiros simplesmente dispensaram a festa. Os segundos convocados foram os coxos, os mancos, os estrupiados, para participar daquela ceia. E conta Jesus que ainda sobrou espaço, então foi às esquinas, às estradas,
em todos os lugares, trouxe os bons e os maus para que pudessem participar. É ali a representação do que venhamos entender como o reino de Deus, que foi feito para todos. Aqueles que foram convidados inicialmente, que tiveram várias desculpas, se ocuparam com outras coisas, graças à reencarnação, nós sabemos que eles terão uma nova oportunidade, numa nova existência. Então, essa oportunidade tem que se ampliar com o passar do tempo. Devemos utilizar essa diversidade toda para melhorarmos o trabalho, por exemplo, da evangelização. Porque conforme vamos evangelizando essas almas, vamos transformando esta diversidade, lutando contra os preconceitos, afastando de nós todo pensamento negativo e tirando aqueles que estão em equívoco também dessas situações. Então, se estamos ampliando o nosso rol de pessoas, de seres, de vivências, de relacionamentos, que possamos fazer da melhor maneira possível, para que, ao sairmos desta existência, possamos sair melhor do que aqui chegamos. E devemos sempre pensar que estamos, em que mundo nós estamos vivendo e verdadeiramente em que mundo nós queremos viver. Porque se isso tudo está aí para ajudar a sociedade, devemos tomar parte também neste trabalho. Porque certamente, meus irmãos, se entendermos os preceitos que o Evangelho de Jesus nos traz, à luz da doutrina espírita, provavelmente estaremos nos ocupando com a transformação deste planeta. E não ficarmos apenas na expectativa de uma transformação, neste processo de transição que sabemos que estamos nele, que estamos passando por ele, mas que não seja uma coisa, um pacote que caia sobre as nossas cabeças e fique por isso mesmo. Porque a transição se dará de fato quando os espíritos reencarnados aqui no planeta Terra já estejam em condição de regeneração. Assim o planeta fará ou completará esta transição. E acreditando na reencarnação, devemos pensar mais ainda de que retornaremos a este plano se tivermos condições para tal. Porque agora é o momento das portas estreitas. É a separação do joio e do trigo. O joio vai se transformar pela reencarnação, como dissemos, em trigo certamente. Mas agora é o momento da separação. O espírito que tiver em condições poderá retornar a este planeta, estando ele numa condição de planeta mais evoluído. Mas aqueles que não entenderem isto, serão gentilmente convidados a participarem de outros planos e provavelmente a ajudar o desenvolvimento de outras esferas um pouco mais atrasadas, já que conheceram esta, que apesar dos pesares está muito bem, graças a Deus. Porque, principalmente para nós que moramos no Brasil, em outros países, no entanto, as coisas ainda estão muito difíceis. E às vezes nós perdemos a oportunidade, vivendo num país como este, onde o nosso culto pode ser as portas abertas, enquanto outros países ainda, para viverem seus cultos, devem ser escondidos, porque existe muita perseguição ainda. Então, neste rol de coisas que nós conhecemos, que mundo verdadeiramente nós queremos deixar para os nossos filhos e para nós mesmos, porque sabemos que mais um pouco poderemos retornar a este planeta. É o pensamento da sustentabilidade. É pensar não somente nas questões ambientais, mas em especial, porque se assim não for, nós certamente não teremos um mar tão bonito e tão maravilhoso como este daqui a 100 anos. É muito sério o que nós estamos fazendo hoje, porque lá na frente, se quisermos aproveitar dessas belezas, deverão estar conservadas. Senão, nós não teremos mais a oportunidade de ter uma beleza natural como essa que nós temos aqui, especialmente em Cabo Frio. Mas para isso é necessário o quê? Que os espíritos aqui reencarnados possam ter esta consciência e possam caminhar de forma mais adequada. E é muito interessante também quando nós falamos de diversidade, quando duas perguntas se fazem. Essa diversidade é mais do mesmo ou verdadeiramente nós estamos vivendo um novo tempo? Porque nos parece às vezes que é como na música,
que estamos vivendo ou agindo como os nossos pais. Parece que a rebeldia dos filhos muda apenas do ano, mas parece ser a mesma coisa. E vivemos, pode-se dizer, dando murros em pontas de faca, sem verdadeiramente caminharmos adiante. E um novo tempo nessa sociedade seria um tempo de caminho, de verdade e de vida. É no momento em que, quando encontramos verdadeiramente com Jesus e que deixamos Jesus habitar o nosso coração, nos transformamos um novo ser. Nova criatura nós nos tornamos, como diz o próprio Paulo. Vencendo as nossas dificuldades? Certamente. Ainda temos muitas coisas para vencermos, ainda somos muito egoístas, orgulhosos, mas já existe dentro de cada um uma centelha, uma semente, que vai trabalhando e que vai se desenvolvendo. Como trabalhamos o ano passado no ENEF, na Comerge, uma semente, né, no seu coração. Que fruto vai dar? Que fruto nós vamos produzir com o Evangelho de Jesus e com os conhecimentos da doutrina espírita? Que contribuições nós vamos dar para esta nova sociedade, para esses novos tempos? Ou vamos continuar acreditando que não temos muito o que fazer e que as coisas agem por si só? É preciso pensar na vontade e no desafio dos novos tempos, podemos assim dizer. E continua até os dias atuais. Hoje, os apelos que temos são pelo desenfreado consumismo que nos acerca. E muita gente acha que isso também faz parte desse novo tempo que nós estamos vivendo. A valorização do prazer físico acima do prazer moral, ou da dignidade moral, ou do crescimento espiritual. Isso tem sido muito complexo. E aquele mito da fonte da juventude continua mais do que presente nos dias atuais. Muitos acreditam que a vida material será a solução para os seus problemas e assim busca, através de uma série de excessos, a transformação física ou a manutenção de alguma coisa que verdadeiramente uma hora vai se acabar. Valorizamos às vezes muito mais o material do que o espiritual. E isso nos parece tão antigo e às vezes ficamos falando que somos tão modernos. Na verdade, repetimos os problemas do passado. Na mitologia existia a fonte da juventude, que segundo a própria mitologia dizia que aquele que tomasse das águas que vinham lá do Olimpo, era uma fonte que descia do Olimpo, onde estavam reunidos os deuses gregos. Esta água descia e quem tomasse dela jamais envelheceria. Porque esta é a ideia ainda muito presente nos dias atuais, de que é o corpo físico que tem que se manter perfeito estado, né, podemos dizer assim, até o final de sua vida. E nós sabemos que isso é humanamente impossível. O que precisamos manter é a vivacidade do nosso espírito, apesar das canseiras que o nosso corpo vai ficando com o passar do tempo. E a transformação física é uma bênção, porque aquele que envelhece bem tem a oportunidade de viver mais tempo neste plano e de transmitir mais conhecimentos e experiências. E vamos nos adaptando com o tempo, fazer o quê? Se não dá mais para corrermos na praia, vamos fazer caminhada. Não é assim? Apoiados ou não em algum instrumento, mas adequadas a essa realidade do espírito. Então o espírito tem que estar preparado, porque certamente não envelheceremos pela primeira vez, já envelhecemos várias vezes. Já fomos crianças várias vezes, adolescentes várias vezes, jovens várias vezes. O que devemos é aproveitar todas elas da melhor maneira possível, para transformarmos também esta realidade. E é muito comum nós ouvirmos, quando se fala de diversidade, de que ser diferente é normal, mas não precisa também ser ilegal. Muita gente acha que é assim, eu tenho que ser diferente, mas não está preocupado com a sua imagem, com a sua colocação na sociedade, com a sua saúde, com aquele que está no seu relacionamento. E todo mundo acha que nesses tempos modernos, todo mundo tem que fazer o que quiser da sua vida. Mas aquele que sabe que tem responsabilidades em relação ao seu futuro, naturalmente deverá tomar muito cuidado.
Porque tudo aquilo que fizermos hoje, mais lá na frente nós vamos ter que resgatar. Então, ser diferente é normal? Sim, e não tem novidade nenhuma. Desde que fomos criados, e quando Deus criou, criou a cada um de nós. Então, não existe outro igual a você, criado por Deus. Quer coisa mais diversa do que esta? Quer coisa mais diferente do que essa? Agora, como eu disse, repito, ser diferente é normal, mas não precisa ser ilegal. Não precisa ser contrário às leis de Deus e nem mesmo às leis da sociedade. Porque muitos acreditam que a rebeldia é que é o grande momento da vida neste planeta. E tome a ser rebelde. E nós sabemos qual é o final da rebeldia. Às vezes, aquele que foi muito rebelde na juventude, quando fica mais velho, como dizem os mais modernos, ficam caretas. E aí querem doutrinar os filhos. Você não pode fazer isso, porque no meu tempo, e este argumento já não vale mais, venhamos e convenhamos. Porque agora o jovem entra na internet e vai consultar o seu tempo, e vai ver como é que a juventude do seu tempo vivia. Então não tem mais esse negócio de que no meu tempo, esse negócio já passou. É preciso ter argumentos novos hoje para uma sociedade, para jovens novos, para espíritos novos, tanto para aqueles que têm menos do que 15 anos, quanto aqueles que já têm mais de 15, como o nosso caso. Para quem já tem mais de 15 anos, as coisas estão um pouco diferentes. E é como se tivesse uma grande locomotiva vindo atrás de nós, correndo com um monte de tecnologia, passando por cima da gente, não é assim? Na velocidade da luz. É impressionante. Mas é bom que agora, se você comprar um celular, um computador novo, seja lá o que for, se você tiver um filho, um sobrinho de ali 5, 6 anos, entrega para ele. Em 4, 5 segundos ele já destrincha tudo, entrega para você, faz assim, faz assado, faz cozido. E aí você está ali assistindo, ele já fotografou você, já postou no Facebook, já mandou e todo mundo já está curtindo, e você sequer aprendeu a mexer com o aparelho. É mais ou menos desse jeito. Mas é preciso também, para este jovenzinho, esta jovenzinha, dar muito amor, muito carinho, muita fraternidade, porque não necessariamente são espíritos tão evoluídos moralmente quanto intelectualmente, devemos tomar muito cuidado. A asa da inteligência, a asa da moralidade tem que ter o mesmo tamanho, senão o espírito não consegue alçar voo. É preciso cuidar desses pequeninos. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman escreveu um livro chamado Amor Líquido. Aqueles que desejarem ler uma obra sobre os tempos atuais, ele é atualíssimo, né, pode-se dizer, onde trata exatamente desta sociedade na qual nós estamos construindo, e em que, segundo o Zygmunt, estamos, digamos, não aproveitando a oportunidade, ou as oportunidades, que a tecnologia nos está trazendo. Ele diz que nós estamos vivendo um mundo, num momento de frouxidão das relações sociais, por conta daquilo que eu disse inicialmente. Estamos interligados, criando redes, mas nós não estamos mais nos interrelacionando, neste corpo a corpo, podemos dizer assim. Ele diz ainda que isto quer dizer que com o avanço da tecnologia no século XXI, as pessoas tendem a se relacionar mais por meio de aparelhos eletrônicos do que pessoalmente. Porque a tecnologia nos facilita tal coisa. Então, vamos que aos poucos nos afastando desta convivência pessoal. E ele vai também chamar a atenção de uma coisa que é muito séria, e que nós, infelizmente, observamos que tem feito muitas vítimas, que é a criação de identidades que são forjadas. Aquilo que na linguagem da internet é chamado de fake, onde uma pessoa cria um perfil falso numa rede social, cria uma imagem fictícia, com direito a foto, emprego, história, família, uma série de coisas, e através deste fake, e a gente pode considerar desta máscara, que também é uma coisa muito antiga na sociedade, e mais uma vez aqui relembrando que isso é muito diverso,
os grandes e antigos bailes de máscara, o que eram, senão, na verdade, uma forma de uma pessoa se transformar numa personagem e, a partir daquela personagem, viver o que fosse. E é a grande escola que o teatro trouxe para nós, não é assim? Que é um espetáculo, realmente. Então, nesses espaços também vamos encontrando essas máscaras, que têm feito tantas vítimas, por exemplo, com problemática do tráfico internacional de pessoas, a problemática da pedofilia, que tem assolado as nossas famílias, as sociedades, que é uma coisa muito triste e muito terrível. Então, o Zygmunt, critica exatamente porque criou-se uma dicotomia, como ele chama, entre o mundo virtual e o mundo real. No mundo virtual, eu sou aquilo que eu quiser ser. Eu crio o personagem, eu tiro fotos, não é assim? Aí coloca um rapazão fortão, grandão, né? Malhadão, bonito. E aí tem gente que acredita, posta, aquelas coisas todas, aí marca encontro, no dia encontra com essa figura. Aí já viu daquele choque, né? Ou então, pior do que isto, né? Porque se utiliza de uma forma muito negativa essas imagens, ou se apropriam de imagens de pessoas e colocam em sites, digamos assim, inapropriados, até para maiores de idade. Todo este conjunto de coisas, segundo esse sociólogo, vem, infelizmente, desconstruindo a nossa característica de vivência. Por isso é que ele chama de amor líquido. Por quê? Está-se muito volúvel, pode-se dizer assim. E como lá nas redes sociais eu incluo quem eu quiser, eu excluo quem eu quiser, eu curto quem eu quiser, assim fica fácil. Briguei com alguém, vou lá e excluo aquela pessoa da minha rede social, me sinto vingado. Esse não faz mais parte da minha vida, corta da lista, como se isso fosse resolver o problema. E o que é pior, às vezes nós excluímos daquela rede social que nós participamos, mas não excluímos dos problemas que teremos que resgatar juntos nas próximas existências. E o que eu achei mais curioso é que o símbolo do curtir nos remete àquele período romano, em que aquele que recebia o curtir estava livre, né, das condenações dentro do Coliseu, e aquele que não estava, estava fora. Curiosamente, continuamos incluindo e excluindo pessoas do mesmo jeito como fazíamos há alguns milhares de anos já passados. Então, é importante trabalharmos na nossa convivência neste mundo, cada vez mais pensando neste todo coletivo e utilizando-se naturalmente dessas ferramentas que podem nos ajudar a reduzir as diferenças que ainda encontramos neste mundo. Yves Schwartz, professor da Universidade de Provença, na França, nos fala que hoje o desafio dos tempos modernos, como ele chama, é tornar suportável o que é indigno. Este pesquisador trabalha, o seu foco de trabalho é especificamente para a engenharia do trabalho, as relações de trabalho, que nós sabemos ainda, nos dias atuais, terem tantos trabalhos escravos, principalmente lá no Oriente e aqui no nosso país também, infelizmente. Mas a maior concentração está lá, trabalho infantil, trabalho escravo. Então, o desafio atual, segundo o Yves, seria tornar suportável o que é indigno. E sabemos que existe muita indignidade no mundo do trabalho, muita indignidade no tratamento com as mulheres, com as crianças, com os doentes. Então, hoje, tudo isso que nós estamos falando ainda depende de muito trabalho, de muito desenvolvimento. Ainda precisamos construir uma realidade verdadeiramente social, justa, vivível para toda a humanidade. Da forma que pudermos e do meio que acharmos mais propício, dentro do espaço que nós estivermos. Emmanuel nos fala que a vida é máquina divina da qual todos os seres são peças importantes. E a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Precisamos cooperar mais uns com os outros.
precisamos fazer com que lembremos-nos cotidianamente desta importância que tem cada um de nós. Porque, como ele mesmo está dizendo, todos os seres são importantes. E quando ele fala seres, não fala apenas os seres humanos, mas, como falávamos, todo o conjunto da própria natureza, de tudo aquilo que está para o nosso atendimento, para o nosso benefício, para o nosso melhoramento, para o aperfeiçoamento e para a manutenção e subsistência da própria vida. E todas as vezes que falamos de natureza, lembramos sempre de Francisco de Assis. Na sua oração, quando nos diz: onde houver discórdia, que eu leve a união. E os dias que se passam, meus irmãos, são dias de muita discórdia. Vimos no último ano, que se encerrou agora esta semana, tanto conflito, tanta guerra, problemas familiares, no ambiente de trabalho, que conforme vamos conversando com algumas pessoas, outras foram dizendo: olha, esse ano realmente foi um ano muito difícil, foi um ano de produção, foi um ano de trabalho, mas foi um ano também de muito choro, de muita dificuldade, porque parece-nos que, como eu falava, a porta está se apertando cada vez mais, e Jesus já havia nos dito que seriam portas estreitas mesmo, que fugíssemos das portas largas. Então, os desafios são cada vez maiores, mas o homem construiu esta formatação do tempo em anos, e quando vira de um ano para outro, parece-nos que a energia, a esperança se renova. Então devemos utilizarmos deste janeiro para ser aquele repositor de energias e confiança e firmeza na fé. Porque desafios, meus irmãos, virão muitos, mas aquele que caminha com Jesus não deve temer o que vem pela frente. Ilusão seria acreditarmos de que nada vai nos acontecer, muito pelo contrário, porque aquele que está mais preparado, mais possivelmente passará pelas dificuldades, porque vencerá a si mesmo, que é o desafio de todos nós espíritos. E Jesus disse-nos: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta citação está no Evangelho de João, lá no capítulo 16. A partir do capítulo 14 e 15, Jesus, segundo João Evangelista, narra-nos a sua despedida, os momentos finais que Jesus estava com os seus apóstolos. Naquele momento, após a saída de Judas, que deveria fazer a entrega de Jesus, como assim ficou reconhecida. Naquele instante, quando estava reunido com os seus 11 apóstolos, Jesus então começa-lhes a falar a respeito das dificuldades que eles encontrariam, de todos os desafios que se apresentariam, de tudo aquilo que eles deveriam passar, porque se ele, Jesus, passou, também os seus apóstolos passariam, mas que tivessem o quê? Bom ânimo, porque nele nós encontramos a paz, e como ele também havia dito antes, não a paz que o mundo pode dar, somente a paz que ele pode dar, a paz verdadeira, podemos assim dizer. Mas a paz não significa ficar em casa, confortavelmente sentado na sua poltrona assistindo televisão, porque é preciso que haja um certo incômodo. A paz estará na nossa consciência tranquila do dever cumprido. Paz não significa estar descansado. Às vezes nós vamos, ou melhor, estaremos mais pacificados quanto mais trabalharmos nas campanhas da casa, no trabalho da evangelização, no serviço da faxina da casa, na campanha do quilo, na visita aos hospitais, nos manicômios, onde tiver um necessitado, lá estará Jesus, por ele assim também disse para nós. E talvez voltemos cansados, mas na confiança e na certeza do dever cumprido. Então, paz não significa dizer não fazer nada. E Jesus, mais do que todo mundo, poderia dizer isso para nós. E aqueles apóstolos sabiam certamente
do que viriam pela frente, e não deixaram em instante nenhum de seguir tudo aquilo que Jesus havia lhes dito. E uma outra passagem também que nós lembramos é quando Jesus nos diz: quanto a ti, vem e segue-me. Na belíssima passagem em que Jesus convida aquele jovem que lhe perguntou: mestre, o que é necessário fazer para salvar ou para alcançar a vida eterna? E Jesus lhes respondeu: Jesus lhe respondeu: siga aos profetas e a lei, e assim você alcançará a vida eterna. E o jovem então retrucou dizendo: mas mestre, isso eu já faço. Jesus então completou: vai então, vende tudo o que tem, doa aos pobres, vem e segue-me. E o jovem naquele momento relutou porque tinha muitas posses. Segundo Amélia Rodrigues nos conta, aquele jovem estava por participar das corridas lá em Roma. Seria a primeira vez que Jerusalém seria representada, e ali estaria a verdadeira oportunidade dele alcançar o sucesso, os louros da fama, pode-se assim dizer, porque estava muito preparado para participar das corridas de biga. E, no entanto, a nossa própria companheira vai nos dizer que aquele jovem foi participar desses jogos e lá, num acidente, veio a desencarnar. E no momento da sua desencarnação, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus se apresenta diante dele e dizendo novamente: vem e segue-me. Então, meus irmãos, que não nos falte a oportunidade, neste mundo tão diverso que estamos vivendo, de contribuirmos verdadeiramente para a construção de um novo reino, de um novo mundo, onde todos os espíritos possam participar deste grande banquete de paz, de alegria e de sabedoria, e acima de tudo, de ação no bem e na caridade. Que não nos deixemos envolver por estas ondas de modismos, para que os nossos espíritos não sejam condenados novamente, já que aqui estamos ainda num plano de provas e expiações, caminhando para a regeneração. Que possamos regenerar os nossos espíritos, dia após dia, na convivência fraterna, ombro a ombro, braço a braço, com aqueles que estão na nossa convivência, no nosso entorno. Que não nos falte a coragem de seguir adiante, como seguiram também todos aqueles cristãos primitivos, que venceram a própria morte, que venceram o desafio das perseguições e que se livraram dos seus despojos materiais, sendo atacado por várias feras. Eram espíritos que, ao adentrarem no Coliseu, cantavam glórias a Deus, porque sabia que ali estava perecendo apenas a matéria, mas que o espírito continuaria livre após aquele embate. Que o Mestre Jesus continue abençoando a todos os trabalhadores desta sua casa, bem como a todos aqueles que estão aqui também de passagem, visitando este ambiente. E que 2014 seja de fato um ano de transformação em nossas vidas, que possamos concluí-lo com muito mais dignidade, com muito mais amor, com muito mais fraternidade, apesar de todos os desafios que teremos pela frente. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade do convite, agradecendo a oportunidade ímpar deste momento, desejo a todos muita paz e feliz 2014. E também pela atenção dos senhores, muito obrigado.